Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Nesse trimestre nós estamos tratando sobre família cristã, proteção, parceria e amor. Na revista Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel. Nessa semana nós estamos na lição de número 6, Guarde o seu coração. O texto áureo está em Provérbios 4, 23, que diz sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A tomada de decisões procedem do coração. O rumo a se tomar procede das decisões que foram maquinadas no coração. Toda a nossa vida é regida pelos nossos pensamentos. Toda a nossa vida é regida por aquilo que guardamos e armazenamos no nosso interior. Professor, nós podemos trabalhar também o texto bíblico básico, que tem lá no Salmo 55, Salmo 73, Salmo 84, o 112 e Provérbios 3, os versículos 1, 3 e 5. No texto bíblico básico, você já tira algumas características do coração, como diz o Salmo 55, versículo de número 4. O meu coração está dorido, agitado, acelerado, doído, angustiado ou com dor angustiante. Ele diz, o meu coração está dorido dentro de mim, ele está falando do interior dele, e ele fala de terrores de morte sobre mim caíram. Ele está falando de momento de pânico, de medo, porque o Salmo 55, Salmo de Davi, ele está apresentando um sentimento de opressão por causa dos seus inimigos. Os inimigos estão pressionando, os inimigos estão perturbando a paz do salmista. Então, se você abre a Bíblia, vamos lá, na Bíblia, Salmo 55, você vai observar que o salmista ele está perturbado, ele está angustiado por causa da ameaça dos seus inimigos. Então ele está se queixando, mas ele persevera em oração. Quando ele começa dizendo, inclinam a Deus os teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me, ouve-me, lamento-me e rujo por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade e com furor me aborrecem. O meu coração está dorido. Ele vai falar no versículo 4, dentro de mim e os terrores de morte sobre mim caíram. Então ele está começando a suplicar, a orar a Deus, pedindo que o livre desta opressão. O crente, o servo, o justo, o homem fiel, ele não é possesso de espírito maligno, porque nele habita o Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes, em momentos de adversidade e de aflição, o justo, o crente fiel, pode se sentir oprimido, ou seja, pressionado de todos os lados por causa da investida do inimigo da nossa alma. Então você observa que no Salmo 55, Davi, ele está lamentando e pedindo um socorro emocional, porque o seu coração está agitado. Então a característica desse coração é um coração acelerado, um coração agitado, perturbado por causa da pressão e opressão dos seus inimigos. Já no Salmo 73, que é um salmo bem conhecido de Asaf, nós conhecemos o Salmo 73 como o salmo da indignação do personagem, né? Ele começa dizendo, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Só que ele começa a desviar o foco da bondade de Deus e começa a olhar a prosperidade aparente dos ímpios, dos homens maus, dos invejosos, dos soberbos, como se eles não passassem tribulação, como se eles não passassem privações e opressões,
como o justo passa. Então isso deixa ele indignado. Ele deixa a humanidade dele falar alto e ele fica indignado com isso. E quando você vai observar o desenvolvimento do Salmo 73, ele só cai numa realidade divina e espiritual no versículo 16, quando ele cai em si. Quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Ele olha, ele foca na aparente prosperidade dos ímpios, isso deixa ele indignado. Mas ele entra no santuário de Deus, ou seja, quando ele entra no santuário de Deus, a visão dele muda. Ele contempla a realidade, a verdadeira realidade, né? Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Ele começa a observar o fim dos ímpios e começa a dissecar ali. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. E ele termina lá no versículo 28, encontrando verdades espirituais maravilhosas. O que é bom para mim? Bom para mim é me aproximar de Deus, colocar minha confiança no Senhor Deus e anunciar a todas as obras de Deus. Ele encontra cura para a indignação dele quando ele entra no santuário de Deus. O que é que tem no santuário de Deus? No santuário de Deus tem altar, tem fogo, tem adoração, tem sacrifício, tem relacionamento com Deus. Então, meu irmão, muitas vezes a cura para a nossa dor interna, a cura para o nosso homem interior, é nós aprimorarmos o nosso relacionamento com Deus em adoração, em louvor, em comunhão com Deus na casa de Deus. Tá certo? Então, muitas vezes, as pessoas desprezam o procedimento, a importância terapêutica que é estar no templo de Deus em comunhão uns com os outros, como forma de acalentar e de equilibrar as nossas emoções. Então aqui no Salmo 73, ele vai dizer que o coração dele se azedou, enfraqueceu, viveu amargurado, mas depois ele descobriu no final o fim dos ímpios e o papel que ele tem que ter, que é se aproximar de Deus, confiar em Deus e anunciar as obras de Deus. E ainda no texto bíblico básico, você vai observar o Salmo 84 dos filhos de Corá. O Salmo 84, belíssimo, ele vai também exaltar o tabernáculo de Deus, como Asaf fez, né? Como Asaf fez. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si e para a sua prole. Coisa linda, né? Está falando da família do pardal. Ele encontrou ninho para si e para a sua prole. Nós, como pais de família, encontramos na presença de Deus a guarda do nosso coração, a guarda do coração dos membros da nossa família, quando nós estamos todos envolvidos no tabernáculo de Deus. Isso é maravilhoso. E ele diz lá que é bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplainados, os caminhos retos, né? E também você vai encontrar o Salmo anônimo, que é o 112, versículos 7 e 8, que o meu coração não temerá maus rumores, porque o coração está firme. Olha aí uma característica boa do coração. Firme coração, bem firmado, sem medo, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. E ainda em Provérbios 3, versículos 1, 3 e 5. Filho meu, não te esqueças da minha lei e no teu coração guarde os meus mandamentos. O coração, ele é o abrigo da lei do Senhor, é o abrigo da palavra de Deus. Então no meu interior transbordam boas palavras, como está lá no Salmo 45 também, de boas palavras transbordam o meu coração. O versículo 3, não te desamparem a benignidade, a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Até atributos comunicáveis são guardados, atributos comunicáveis de Deus são guardados no interior do nosso coração.
E o versículo 5 de Provérbios 3, confia no Senhor de todo o teu coração. Está falando de confiança completa, de confiança inabalável, e não te estribes no teu próprio entendimento. Confiar inteiramente no Senhor. Jesus, em Marcos capítulo 7, lá no versículo 21, ele vai falar de alguns sentimentos que prejudicam o nosso pensamento, o nosso homem interior, a nossa mente, o nosso coração. É interessante que a Bíblia, em toda a sua beleza, ela jamais vai desprezar a ciência. Mas, muito antes de haver discussões acadêmicas sobre a teoria da construção de pensamentos, por exemplo, muitos séculos antes, a Bíblia já falava de sentimentos tóxicos, a Bíblia já falava de construção de pensamentos. Jesus vai dizer em Marcos 7:20, ele dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem, e não o que entra. Aí no versículo 21 ele diz: do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Tudo surge no interior do coração do homem. Ensine isso e tome isso como prática também para a sua vida. Maus pensamentos. Muita coisa pode ser categorizada ou caracterizada como mau pensamento. Você vai pegar a lista de obras da carne em Gálatas capítulo 5, lá no versículo de número 20, versículo de número 21, porque as obras da carne, Gálatas 5,19, as obras da carne são manifestas: a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Olha que lista enorme que não pode ocupar o nosso homem interior. Inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas. É interessante que você vai lá para o Salmo 139, o salmista diz: Senhor, tu me sondas, me conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, sem que haja uma palavra da minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Quem é que vai conhecer o interior do coração do homem? Aí tem aquele ditado, que muita gente diz, coração do homem é terra que ninguém pisa, mas nós aprendemos na palavra de Deus que coração do homem é terra que Deus pisa, é terra que Jesus pisa, é terra que o Espírito Santo pisa e sonda. A palavra sondar, nós já falamos aqui em outros podcasts, a palavra sondar é observar o interior. Eu não conheço o interior do coração dos homens, a não ser que Deus me revele, que o Espírito Santo também pode revelar. Mas Deus conhece o coração do homem. Então a gente precisa ter essa percepção espiritual e aprender a proteger. Quando Ananias e Safira foram repreendidos pelo apóstolo Pedro, ele diz: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Satanás enche o coração, pode encher o coração de uma pessoa sem vigilância. Satanás pode encher o coração de uma pessoa de sentimentos maliciosos, de sentimentos enganosos, mentirosos e espiritualmente malignos. Guarda o teu coração. Então isso é muito importante que a gente também tenha em mente e em propósito. Então Jesus vai ensinar em Marcos 7:21. Do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios. E é interessante que em relação a adultério, Jesus também inseriu que se nós cobiçássemos, se houver uma cobiça na nossa mente, nos nossos olhos, nós já cometemos em pensamento o pecado de adultério. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 28. Mateus 5, 28. Vamos ler lá no nosso instrumento didático, que é a Bíblia Sagrada. Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Tudo nasce no interior do coração. Prostituições, homicídios, furtos, avareza,
maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então a gente precisa aprender em Deus, pela sua palavra, pela ação direta do Espírito Santo, por Cristo Jesus, aprender a proteger o nosso interior, o nosso coração. A revista, ela traz no tópico 1 ainda, dizendo que nós precisamos guardar o nosso coração de sentimentos tóxicos. Aí ele dá uma lista aqui, e há várias listas, e eu citei para vocês aqui Obras da Carne, e a lista de Marcos 7:20 em diante, lista de Jesus. Então a gente precisa proteger os nossos pensamentos de ressentimento, de mágoa, de revolta. Sobre construção de pensamento, Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupe a vossa mente, na Almeida atualizada, né? E na Almeida corrigida, seja nisso pensai. Ocupe seu pensamento, ocupe o teu interior. Ressentimento, mágoa, eles são vencidos através do perdão. Dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, se não houver perdão mútuo, cessão mútua, não haverá um equilíbrio emocional e espiritual na nossa casa. Alguém, em algum momento, terá que ceder ao seu orgulho, terá que derrubar o seu ego, terá que derrubar a sua soberba, para que haja paz e sentimento bom dentro da tua casa. E o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, é de interesse dele que nós tenhamos paz dentro do nosso lar, mas dentro do nosso coração, sendo produzidos dentro do nosso coração. Lembra de João 14? Não se turbe o vosso coração. Não é de interesse da parte de Deus, não é de interesse da parte de Cristo, não é de interesse da parte do Espírito Santo que nós vivamos em perturbação emocional. Tem que haver paz entre nós, paz no nosso lar, paz entre o marido e a esposa, paz entre os filhos, paz nas relações saudáveis familiares. Nem que para isso seja necessário nós cedermos a caprichos, nós cedermos a egoísmos, a narcisismos, né? A tudo quanto é ismo que queira atrapalhar o nosso relacionamento, mas paz, quietude, sossego devem ser prioridades dentro do nosso lar. Então, a revista fala sobre ressentimento, de mágoa, de revolta. Você pode trabalhar isso pelo texto bíblico propriamente dito. Guarde o seu coração contra sentimentos tóxicos como esse. E guardar o coração do pecado obstinado. É interessante que quando há confissão de pecados, você tem a Deus para confessar pecados, ensine isso e tome isso como prática na sua vida. Você tem Deus para confessar os pecados, você tem a autoridade espiritual ao qual você está sujeito, ao qual os alunos estão sujeitos, a qual todo crente está sujeito, a autoridade constituída na igreja, para que você converse, para que você se expresse, para que você verbalize e tire de dentro de você o pecado obstinado. Você vai ser disciplinado, mas ao mesmo tempo vai ser cuidado, vai ser zelado, vai ser curado e vai ser perdoado e restaurado na autoridade da palavra de Deus. Como Davi confessou no Salmo 51, naquele episódio catastrófico que trouxe para ele problemas, consequências irreversíveis, mas ele conquistou o perdão e a graça de Deus. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Fiz o que era mal. Então ele confessou e recebeu ali a purificação e a restauração da sua conduta. E a revista conclui: liberte-se das emoções que intoxicam a alma. Liberte-se da ditadura do ego. Livre-se dos pecados obstinados e traga saúde
a vida de sua família. Guarda o seu coração, porque dele depende toda a sua vida, toda a sua tomada de decisão, todo o seu sucesso emocional, sucesso no seu casamento, sucesso nas suas relações familiares, depende da sua guarda, que você possa, na autoridade da palavra de Deus, construir fortalezas protetoras da sua alma, fortalezas protetoras da sua mente, fortalezas protetoras do seu coração, do seu homem interior na presença de Deus. Fique com esta palavra, fique com este ensinamento, tome isso como prática da sua vida, ensine com autoridade, contando suas experiências maravilhosas do perdão que você alcançou em Deus, da vida nova que você alcançou em Cristo, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não me apegando ao passado para me trazer perturbações, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Um grande abraço, até a próxima.